Bom dia a todos. É um prazer muito grande nós estarmos aqui novamente para compartilharmos da Palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós nessa manhã, seja por meio dos louvores, seja por meio da sua santa palavra, que há de ser aberta, lida e explicada. Que Deus possa abençoar a você, ouvinte, e também aqueles que estarão tanto cantando, louvando ao Senhor, quanto o que irá nos apresentar a mensagem. Mas antes de nós passarmos para o período de louvor, vamos ter uma palavra de oração pedindo a direção do Senhor para com esse trabalho que ora se inicia. Vamos orar? Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir a Tua palavra, render a Ti louvor e adoração, não da forma como nós gostaríamos, mas da forma como podemos, ó Senhor, nesse momento que nós estamos vivenciando. Nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e descansamos na Tua soberana vontade, mesmo que ela seja diferente da nossa, amado Pai. Pedimos a direção do Senhor para com os louvores que serão cantados, para com a mensagem que será apresentada a nós, que tudo seja um conjunto para salvação de vidas, amado Pai, edificação, que sirva para honrar e agradecer a Teu santo e precioso nome também. Se conosco, por favor. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus possa falar aos nossos corações nessa manhã. Nós vamos ter um período de louvor, nós vamos ouvir alguns louvores e logo em seguida nós teremos a mensagem. Que Deus nos abençoe. fatais. Ó Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem-me consolação. Essa triste
mais perfeita graça e luz. Amados, nós temos avaliado ao longo deste mês sobre o tema provações que visam a aprovação. Nós vamos estar falando no capítulo 5 do livro de Tiago, encerrando assim essa nossa série de estudos. E vamos à leitura neste momento, Tiago capítulo 5, versículos de 1 a 6 primeiramente. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Nesta noite vamos estar falando no tema o perigo da riqueza mal adquirida. Se nós dermos uma olhada ainda em Provérbios, capítulo 13, versículo 11, ele nos diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Que beleza para nós que dependemos do Senhor, que beleza para você que ouve a mensagem neste momento e também pode refletir num contexto de que a sua vida, sendo cuidada, sendo enriquecida, sendo sustentada pelo Senhor da melhor forma possível, é o ideal para nossas vidas na presença de Cristo. A Bíblia, amados, não condena a riqueza em si, mas condena a riqueza obtida através da corrupção, exploração e desonestidade. A ganância de Acã e suas consequências está lá em Josué, todo o capítulo 7, depois você pode dar uma lida. Uma capa babilônica e um punhado de ouro levou à destruição de toda a sua família. Geazi, servo de Eliseu, mente para obter riqueza, está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 20 a 27. A lepra que fora de Naamã se apega a ele, tendo que se afastar de tudo e de todos. Amados, neste capítulo, Tiago trata da riqueza adquirida por retenção ilegal, salários dos funcionários, salários que precisam ser pagos, impostos que são retidos e não pagos corretamente, valores indevidos que são recebidos. Todas essas situações nós vivenciamos, e se está na palavra de Deus, é porque todos nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós adquirimos. Neste momento, por exemplo, dessas consequências de pandemia, quando nós vemos, infelizmente, quantas pessoas não terão que devolver o chamado benefício porque o receberam irregularmente. E nos entristece o coração, só de pensarmos que, porventura, pode haver no meio desses, alguns que já tenham confessado a Cristo como seu Senhor e Salvador um dia. Fica uma pergunta: qual é o valor que o dinheiro ocupa em sua vida? Qual é a posição que ele realmente determina para a sua conduta? Os bens que os ricos adquirem desonestamente lhes farão mal. Isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Mas Deus nos observa e espera ver em nós atitudes corretas, honestas e dignas daqueles que foram salvos pelo seu amor infinito. Aqueles que foram alvo daquela indicação do envio do seu Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas tome bastante cuidado, porque a justiça desonesta do pobre também trará juízo. Um erro enorme é achar que falar de dinheiro é tocar apenas nos ricos. Esta talvez seja o princípio dos nossos pensamentos quando lemos esses versículos, mas na realidade fala para todos nós, porque nós também temos que tomar cuidado se não estamos retendo valores que não são nossos, indevidamente, diante do Senhor. Todos os que ajuntam mais do que necessitam
acabam tirando algo de outro que necessita. E amados, o que sobra em tua mesa é o que falta na mesa de outros. Que tristeza, né? Que tristeza nós observarmos isso. Todos os que ajuntam mais do que necessitam acabam tirando algo de outro que necessita. O que sobra em tua mesa é o que falta na mesa de outros. É preciso tomar muito cuidado com essas condições e situações para com as nossas vidas. Precisamos observar atentamente a fonte de nossas rendas, como nós temos tratado, como nós temos realmente conduzido as nossas vidas perante o cuidado do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 9, nos diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Não resta a menor dúvida de que a vinda do Senhor está próxima. Diante de tantos acontecimentos, sabemos, às vezes alguém pode dizer, mas isso já é dito há tanto tempo. Mas a brevidade do tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso. E nos faz muito importante e necessário demonstrar para que você esteja preparado para esta vinda do Senhor. E quando Ele chegar, não seja encontrado em falta. Sendo crentes, sendo cristãos, sabendo que somos filhos de Deus e sabendo que Ele se importa conosco, devemos ser pacientes na confiança de que Ele fará justiça e não deixará que seus filhos sofram por muito tempo nas mãos de pessoas ímpias. Talvez você esteja passando por momentos como esse, momentos de sofrimento, porque essas pessoas têm trago a você realmente tristeza no coração, tem até às vezes dado aquele pensamento de que talvez Deus não esteja cuidando de você, mas uma coisa nós podemos garantir: Deus está cuidando. É da nossa parte como seres humanos temos esta impaciência. É da nossa parte como seres humanos ficarmos preocupados e assombrados com essas questões sobre as nossas vidas. Cuidado, porque orar para que Deus faça justiça não é exigir a punição daquele que foi injusto conosco. A justiça de Deus é diferente da nossa. Oh, que maravilha, né? Porque se nós pudéssemos reagir segundo a nossa própria justiça, estaríamos fazendo absolutamente errado. Quando o Senhor voltar, Ele fará a justiça. Nenhum ímpio ficará impune. Todos os injustos sofrerão a pena por sua injustiça. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Talvez hoje nós sofremos, talvez hoje nós lamentamos, mas continuemos confiando no Senhor, porque a resposta final à justiça vem através da sua presença, através do dia em que Ele estiver diante de todos para o julgamento final. É bom lembrar as advertências que Tiago fez aos crentes da sua época e que são dirigidas a nós. O amor ao dinheiro leva à injustiça. Então nós precisamos tratar muito bem disto, com muita atenção. E concluindo, chegou a hora de dar as recomendações finais de quem aprendeu o que é importante. O versículo 12, ele nos diz: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Então tenham uma só palavra. A primeira recomendação final de Tiago: tenham uma só palavra. Tiago se preocupa em que os crentes tenham firmeza no que acreditam e não mudem de posição no decorrer da sua história, sendo dominados pela situação presente. Este comportamento não pode reger a vida do crente. Mesmo em sofrimento, continue confiando. A sua palavra continue sendo uma palavra de confiança. Se é sim, sim. Se for não, não.
Mas a segunda recomendação de Tiago está nos versículos de 13 a 15, que nos diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Então a segunda recomendação final: participem ativamente da vida dos teus irmãos. Mesmo neste período de pandemia, como tem sido bom, nós fazemos algumas ligações, recebemos algumas ligações, sabemos que pessoas estão intercedendo por nós, pessoas estão preocupadas e cuidando de nós, assim como nós também nos preocupamos e cuidamos de outras pessoas. Deus ordena a sua bênção na comunidade cristã, onde os seus membros vivem em comunhão, onde um crente cuida do outro, como parte da sua própria vida. Não seja egoísta. Não pense que se tudo está bom para você, você não deve se preocupar com o próximo. Não. Participe, divida, compartilhe. E às vezes depende apenas de uma ligação. Depende apenas de um simples ato, de um momento mais rápido, vamos dizer assim. Mas a terceira orientação final, o versículo 16 nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa terceira orientação final: seja confiável e confie para alcançar a cura. Amados, é de extrema importância ser confiável. É de extrema importância a nossa palavra ser uma palavra em que as pessoas acreditem em nós, em nosso testemunho. Porque a comunhão da igreja é de suma importância. Os irmãos precisam uns dos outros, assim como cada parte do corpo está ligada e necessita dos outros membros. O efeito da confissão é mútuo. Você e o irmão se fortalecem. Cada um adquire um momento especial entre um e outro, de uma forma que aquela confiança, ela é aumentada, podemos dizer assim, numa palavra mais simples. Mas a quarta recomendação final de Tiago está nos versículos 19 a 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, quarta recomendação final: invista na conversão de pecadores. Há por aí uma multidão de desviados. Abandonaram sua fé e agora a questionam. Na sua maioria, tentam suprir alguma carência pessoal, mas descobrem que essa batalha não é deles. Não são nascidos de novo e não se submetem à autoridade divina. Precisam voltar ao nascimento espiritual no contexto de arrependimento, voltar ao primeiro amor que é o Senhor. A sua perdição é certa, pois o único caminho para se chegar aos céus é Jesus Cristo. Quem o rejeita, rejeita a salvação. Então, que compromisso, que momento importante nas nossas vidas, investir na conversão de pecadores. Não nos envolver com eles a ponto de também praticarmos o pecado, mas investirmos na sua conversão. E para finalizar, provações que visam a aprovação. Nosso último encontro. Hoje vimos recomendações finais de quem aprendeu o que é importante. Não foi apenas de falar, com certeza as experiências de Tiago, compartilhadas conosco e colocadas em prática, vão nos ajudar a vencer muitos obstáculos. Tiago nos deu 4 recomendações nesta noite. Tenham uma só palavra. Participem ativamente da vida dos teus irmãos. O que acontece com ele também te importa. É importante você saber. Seja confiável e confie para alcançar a cura. Invista na conversão de pecadores. Lembre-se, quem prometeu riquezas em troca de adoração foi o diabo, que prometeu a Jesus. A promessa de Deus é salvação e vida eterna. Então, que Deus nos abençoe, que Deus esclareça em nossos corações aquilo que ainda nos falta para desfrutarmos de uma plenitude da vida na presença do Senhor.
Bom, temos ouvido agora na parte da manhã essa porção da palavra de Deus e, como dito no início, através da oração, que essa palavra possa produzir frutos em nossos corações, que ela sirva de edificação, sirva de salvação para aquele que se encontra perdido. Que Deus possa abençoar a vida do irmão também, que esteve apresentando essa mensagem. Eu vou estar orando, encerrando esse momento nosso aqui, e logo após eu vou estar fazendo um convite para você para as reuniões que nós teremos ainda hoje e no decorrer dessa semana também. Que Deus abençoe. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que foi aberta e explicada. Senhor amado, pedimos que ela possa produzir fruto em nossos corações, tudo de acordo com o planejado pelo Senhor para com a vida de cada um, ouvinte, ó Senhor, dessa mensagem. Que ela possa chegar, amado Pai, até mesmo aqueles que até o momento não tiveram acesso a esse canal, a essa palavra, e que ela possa, da mesma forma, amado Pai, alcançar o objetivo no coração desses ouvintes. Abençoe grandemente o Teu servo, continue o capacitando cada vez mais para cumprir com as responsabilidades que o Senhor concede a ele. Se conosco, por favor. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Como dito, aproveito para convidar você para os trabalhos que nós ainda iremos desenvolver na permissão do Senhor. Hoje, na parte da noite, nós teremos a ceia do Senhor lá na igreja local, às 18 horas. Logo em seguida, nós teremos o culto, a reunião de evangelismo, tá bom? Tanto aqui no canal terá o culto de evangelismo, como presencialmente lá na igreja. Se você sentir o desejo e estiver dentro das normativas, não somente no aspecto da saúde, mas também pela igreja local, você, por favor, se faça presente. Vai ser um prazer ter você conosco lá. Na quarta-feira terá a reunião de oração, tá joia? Sexta-feira não haverá o estudo lá na igreja presencial, mas será transmitido também no canal da igreja local e contamos com a sua participação. Que Deus nos abençoe. Tchau. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela